Este acordo de paz no Oriente Médio entre Israel e o Hamas é um momento histórico da humanidade. Se a gente tiver noção e parar para pensar, é uma coisa que vai mudar o mundo daqui para frente em relação a guerras, em relação à paz. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. A gente está vendo, né, acompanhando desde a semana passada, quando o Trump anunciou esse plano de paz que foi aceito por Israel e pelo Hamas. A gente para avaliar na história de todas as guerras que já aconteceram e naquele Oriente Médio, de toda a violência. É uma coisa milenar, desde o Velho Testamento da Bíblia ali, tem passagens de guerras e guerras, envolvendo povos, etnias, quer dizer, ali é um caldeirão de milênios, vamos falar aí em 3.000 anos, né? Porque tem as coisas do Velho Testamento ali, de 3, 4.000 anos, Israel sempre perseguido, né? O chamado povo de Deus, no que eles acreditam e nos seus os profetas que tiveram, com Moisés ali, as coisas que estão na Bíblia. É crença, mas eles acreditam nisso. Quer dizer, de Deus todos nós somos, todos os povos são de Deus, né? Mas ali o fato que acontece, o que aconteceu com Israel, né? Os judeus, antigos judeus, que vem de Abraão, né? O patriarca do Estado de Israel hoje, no caso. Então, quer dizer, é uma coisa histórica que isso aí vai mudar o mundo a partir de agora, o que está aparecendo, a gente está acompanhando, a gente fica analisando, né? Vendo, pensando e vê que são coisas importantíssimas para mudar de vez aquela região e ter paz naquela região. A Europa, que já teve muita guerra entre os estados europeus, entre os povos europeus antigos, já se estabilizou, já tem união. Agora, imagina se essa mesma união que tem na Europa chegar ali no Oriente Médio. Quer dizer, está começando o processo agora, né? Um processo real, a gente está vendo nos nossos olhos ali, estamos testemunhando o que está acontecendo. E quando a gente para ver quais são os sinais, né, que nos dá essa sensação de que finalmente o Oriente Médio pode estar superando esse ódio milenar, essas guerras entre os povos, milenares aí, guerras milenares, de ódio, muito ódio. É um caldeirão de sangue, aquilo sempre foi. Então a gente vendo, quando a gente analisa o que o Trump falou no discurso dele, e depois que ele saiu ali de Israel, que ele foi lá no parlamento israelense, e depois ele foi para o Egito, lá para aquela cúpula de paz, lá, aquela cúpula de paz no Egito ali. Quem estava ao redor de Trump ali, né? Além do presidente egípcio, da Turquia, do Catar, os que negociaram esse acordo, quem estava ali ao redor e atrás, estava toda a Europa ali, estava todo o G20, os países mais poderosos do mundo dando apoio, estavam os países árabes, todos os países árabes ali representados, só não estava o Irã, né? E outros, mas tinha representantes de vários países árabes que sempre foram inimigos milenares aí de Israel. Quer dizer, já tem, se vê na história, já teve muitos acordos entre eles, mas essa coisa essa, essa, esse embate, né, com os israelenses, isso se agravou muito depois da criação do Estado de Israel em 1948, porque lá estavam já os palestinos e são árabes. E aí isso se agravou, né? Então, quer dizer, a gente pode dizer que esse embate com os árabes, esse conflito com os árabes, foi agravado nos últimos tempos, né? De 1948 para cá que o negócio ficou feio, por causa dessa divisão da Palestina com justiça. Israel tem direito à sua terra e teve que dividir, né? Então, com os palestinos, gerou muito conflito. Então, o que a gente percebe agora é que as coisas estão mudando. Se a gente vê o discurso do Trump, né, quando ele começa a falar, ele fala que agora sim o Oriente Médio pode ter uma paz duradoura, que é o alvorecer de um novo período de concórdia, um novo alvorecer para o Oriente Médio, um período de paz, né?
Isso estendendo não somente a esse acordo de paz na guerra de Gaza, mas ele está falando para todo o Oriente Médio, e ele estava cercado ali no Egito por todos esses líderes que querem a paz, que querem e trabalharam para isso. Quer dizer, isso aí é uma coisa inédita, né? Quando a humanidade sofre, 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 chega um momento assim que a evolução vai vindo, né? Século a século vai vindo, as novas gerações, cada um avança um pouco, e chega nessa nova geração que pararam para pensar e falaram, né? Chega, né? Vamos dar um basta a todo esse sangue. O que adianta a gente estar brigando? Mata de um lado, é a antiga lei que está lá no Velho Testamento também, dente por dente, dente por dente, olho por olho, né? Então a lei da vingança, né? Que isso aí não acaba nunca, e nunca era um lado mata, o outro lado revida. Aí o outro revida de novo e mata, e assim vai, né? Então, quer dizer, vamos começar um novo período, se Deus quiser, de paz no Oriente Médio, e que isso vá reduzindo as guerras no mundo também. Porque ali o que aconteceu de conflito naquele Oriente Médio, a gente que estamos vivendo aí algumas décadas, né, o que a gente acompanhou do que aconteceu, imagina o que está para trás do que aconteceu. Então é um evento muito, muito importante para começar esse novo período, inclusive com a reconstrução de Gaza, né, com essa vai ter uma força multinacional ali dentro para fiscalizar, né? Inclusive o Hamas tem que devolver essas armas. Vamos ver se vai ter resistência ainda desse grupo terrorista, se todos vão querer devolver suas armas, se ainda vão ficar células querendo ainda, porque o ódio é muito grande. Não vai ser uma coisa fácil assim. Mas o que interessa é que os países em volta querem essa paz. Os vizinhos de Israel querem essa paz, os árabes. Então, vai ser um processo ainda que vai caminhando lento, com os reparos. Esperamos que o Hamas, os que sobram, que tem muita gente ainda, tem muitos soldados do Hamas ainda espalhados e armados, né? Que tem que devolver essas armas. Então, vai ser um processo coordenado multinacionalmente e por países árabes ali em volta também, organizando essa força multinacional. Um governo que vai ter um governo transitório, né, para depois os palestinos assumirem de vez isso aí. E o que mais interessante também, o maior sinal que a gente vê também nessa cúpula no Egito, foi o Trump abraçando, cumprimentando o Abbas, Mohamed Abbas, Mahmed, né? Acho que é Mahmed Abbas, lá da autoridade palestina. Então os dois ali se cumprimentando, né? Uma cena que há 15 dias, 20 dias atrás, o Trump não deixou o Abbas entrar lá. O presidente da autoridade palestina não deixou ele entrar na ONU lá para discursar. Ele teve que ficar lá de longe, né? Não participou presencialmente lá da reunião da ONU. E agora, 15, 20 dias depois, tudo mudou. Tudo mudou. Trump abraçou ele, cumprimentou. Quer dizer, é uma sinalização, né? De que vai reconhecer o Estado palestino, e depois de todo esse processo aí, do fim dessa guerra, né? E também de reconstrução que vai ter e tudo mais, vai vir o reconhecimento do Estado palestino, porque isso não está no acordo. Mas todos aceitaram esse acordo inicial com os países árabes, claro, com a Europa ao redor ali também, porque todos querem a criação do Estado palestino e o reconhecimento do Estado palestino e a convivência pacífica, a coexistência dos dois estados, o israelense e o palestino. Então é isso, pessoal. Esse é um fato histórico. Trump agiu corretamente, a gente tem que elogiar isso aí, mesmo sob pressão, porque eles se viram isolados. O plano dos dois, do Trump e do Netanyahu, era diferente. Era não, com os extremistas lá, era de não reconhecer o Estado da Palestina e aí invadir a Palestina, né, através dessa guerra.
avançar as fronteiras de Israel, construir a Riviera deles e tal. Não se falava em Estado palestino, em povo palestino, queriam dar apoio para os palestinos até saírem, ou morrer de fome ali, ou ser massacrado, né? Ou sair dali. Mas as coisas mudaram por causa da comunidade internacional, dos países árabes, da Europa, de vários países do mundo, incluindo o Brasil, pela criação e reconhecimento do Estado palestino. Então essa pressão das pessoas, das sociedades também nos países, estavam pressionando muito, inclusive dentro dos Estados Unidos, muitos protestos a favor dos palestinos e contra a guerra que já tinha passado da legítima defesa. E dentro de Israel também aquele processo que houve da sociedade israelense pressionando mais de 2/3, pressionando o primeiro-ministro Netanyahu para acabar com essa guerra, que os reféns voltassem, que tivesse paz e que se reconhecesse o Estado palestino. Então, quer dizer, é uma sinalização muito boa. Os governantes, os poderosos, os políticos só agem quando o povo desperta, quando o povo acorda e em massa exige a mudança de rumos. É por isso que eles, os poderosos, mudaram o rumo de todos esses países, porque tem muita pressão interna de todos os países que estão acompanhando esse conflito. E finalmente está parecendo que novos tempos virão. Como disse Trump, um novo alvorecer, uma nova era para o Oriente Médio de concórdia, de conciliação e de paz. E que isso se realize. Amém. Uma boa semana a todos.